Agora são 13 horas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Vamos juntos acompanhar as principais notícias do Brasil e do mundo. E a Polícia Federal deflagrou uma nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga um esquema nacional de descontos ilegais em aposentadorias e pensões do INSS. O senador Everton Rocha e o secretário da Previdência, Adroaldo Portal, são alvos da ação. As investigações apontaram que um dos alvos de mandados de buscas é o senador Everton Rocha. E o secretário executivo do Ministério da Previdência, Adroaldo Portal, foi exonerado do cargo e teve prisão domiciliar decretada. A PF também prendeu Romeu Carvalho Antunes, filho de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS e preso pelo mesmo esquema desde setembro, e Eric Fidelis, filho do ex-diretor de benefícios do órgão, André Fidelis. Nesta quinta, a PF e a Controladoria Geral da União cumprem 52 mandados de busca e apreensão, 16 mandados de prisão preventiva e outras medidas cautelares. As ações ocorrem nos estados de São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Minas Gerais e Maranhão, além do Distrito Federal. A ação tem como objetivo esclarecer a prática dos crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa, estelionato previdenciário e atos de ocultação e dilapidação patrimonial. Em abril, investigações da PF revelaram um esquema criminoso para realizar descontos irregulares de valores recebidos por aposentados e pensionistas do INSS no período entre 2019 e 2024. De acordo com as apurações, os desvios podem ultrapassar os 6 bilhões de reais. Ao todo, 11 entidades foram alvos de medidas judiciais. Os contratos de aposentados e pensionistas com essas entidades foram suspensos. As associações envolvidas no esquema diziam prestar serviços como assistência jurídica para aposentados e ofereciam descontos em mensalidades de academias e planos de saúde, por exemplo, mas não tinham estrutura. E foi anunciado o nome do procurador federal Felipe Cavalcante Silva, atual consultor jurídico do Ministério, para ser o novo secretário executivo na vaga que era ocupado por Adroaldo Portal. E bem, a Venezuela afirmou que suas exportações de petróleo bruto estão sendo feitas normalmente após o anúncio do presidente Donald Trump de um bloqueio a todos os petroleiros sancionados que entram ou saem do país. O governo venezuelano afirmou que suas exportações de petróleo bruto estão sendo feitas normalmente após o anúncio do presidente americano Donald Trump de um bloqueio a todos os petroleiros sancionados que entram ou saem do país. A estatal petrolífera PDVSA informou que os navios-tanque envolvidos em suas operações continuam navegando com suporte técnico e garantias operacionais. Dizemos ao governo dos Estados Unidos e ao seu presidente que não nos intimidam com suas ameaças grosseiras e arrogantes. O próprio Bolívar e muitos outros heróis da emancipação americana nos ensinaram a lutar e derrotar impérios poderosos, e a dignidade desta nação não é negociável, nem se curvará diante de ninguém. Não se negocia nem se amilana ante absolutamente nadie. Trump afirmou que o bloqueio permanecerá em vigor até que a Venezuela devolva o petróleo, que, segundo ele, foi roubado dos Estados Unidos. Atualmente, a Venezuela produz cerca de 930 mil barris por dia, destinados em sua maioria à China, enquanto Washington mantém uma ampla presença naval no Caribe, liderada pelo porta-aviões USS Gerald Ford. E mudando de assunto e trazendo um destaque muito interessante, pesquisadores do norte do Canadá observaram um caso raro de adoção por ursos polares, capturando imagens de vídeo de uma ursa selvagem cuidando de um filhote que não era seu. Os ursos polares são muito conhecidos pela força e por serem predadores vorazes. Mas a espécie também pode surpreender e se dobrar quando o assunto é maternidade. Pesquisadores no norte do Canadá observaram um caso raro de adoção por ursos polares, capturando imagens em vídeo de uma fêmea na natureza cuidando de um filhote que não era seu.
A adoção de filhotes é relativamente rara em ursos polares. Documentamos 13 casos em nossa população de estudo nos últimos 45 anos. E no outono passado, quando observamos esse grupo familiar, uma fêmea foi imobilizada. Quando nos aproximamos, um dos filhotes tinha etiquetas nas orelhas e o outro não. As imagens de uma ursa cuidando de um filhote adotado foram capturadas durante a migração anual de ursos polares ao longo da Baía de Hudson, na província de Manitoba, conhecida como capital mundial do urso polar. Pesquisadores canadenses tinham encontrado a mãe na primavera, quando ela saiu de sua toca de maternidade. A fêmea tinha apenas um filhote, que foi marcado, uma prática comum para auxiliar no estudo da população. Acreditamos que seja porque essas ursas polares são mães tão boas, com o instinto maternal predisposto a cuidar de filhotes. E quando há um filhote sozinho, berrando e chorando, elas simplesmente o acolhem e cuidam dele. Os dois filhotes têm entre 10 e 11 meses de idade e provavelmente ficarão com a mãe até completarem 2 anos e meio. Os pesquisadores não têm, no momento, informações sobre o que aconteceu com a mãe biológica do filhote adotado. Eu vou ficando por aqui, foi um prazer te acompanhar ao longo do dia. Uma boa quinta-feira a todos e até mais!